Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos fazer aqui 5 questões que eu selecionei aqui da Banca Vunesp. Questões recentes, né, que foram cobradas agora no ano de 2023. Questões que caíram para o Ministério Público, para o Tribunal de Justiça, para a Defensoria Pública. São questões, assim, fiz um filtro só de questões de equivalência lógica e questões falando de negação lógica. E mais pra frente eu subo mais vídeos de raciocínio lógico com outros assuntos, tá? Então, mas por hora vamos responder isso aqui que a Vunesp adora cobrar e de fato vocês podem ver que em 2023 ela cobrou bastante questões, tá? Nos concursos aqui que elas fizeram aqui em São Paulo. Então vamos lá, vamos começar pela primeira aqui, ó. A alternativa aí caiu para a Vunesp, Tribunal de Justiça no mês passado, tá? E ela fala o seguinte: alternativa que corresponde à negação lógica da afirmação. Qualquer processo deve ser considerado ou não há trabalho eficiente nesse escritório. Vamos lá, ele quer uma negação. Arrisca para você não confundir com equivalência. Ele está falando o seguinte: ó, qualquer processo deve ser considerado ou. Tá? Você tem que entender qual é a negação lógica do conectivo ou. E aí, só que essa questão aqui tem um aspecto especial, tá? Ela colocou um quantificador, tá? E existe o seguinte, existe os quantificadores universais e os quantificadores existenciais. Eu só gravo o existencial. O existencial eu gravo da seguinte forma, a pai. O que é isso? O a pai é de algum, pelo menos um, ao menos um, e o existe um, beleza? Esse aqui é o quantificador lógico existencial. Aí existe uma regrinha, ó. A gente não faz a negação de um quantificador lógico com o mesmo quantificador, tá? Então, nas alternativas, onde tiver qualquer, você já exclui. Aqui tem um qualquer, tá vendo? Você já exclui, não vai ser isso, porque você não pode negar um qualquer, então já exclui. O 4 agora está mais fácil para a gente descobrir. E, por exemplo, a gente nega um quantificador lógico universal sempre com o existencial. Nesse exemplo aqui, o qualquer é um quantificador lógico universal. Aí a gente vai negar com esse existencial aqui. Tá? Vou colocar aqui para vocês. Ó. Existencial. Beleza? Você vai negar isso aqui com esses daqui, com esse existencial. Então, vamos lá. Qualquer. Vamos olhar aqui. Ó. A gente viu que não nega ele com qualquer. Aí você olha aqui. Pô, na lista que eu coloquei aqui, ó, ao menos um, existe um. Aí você vem aqui, ó, vamos começar de baixo para cima. Se há trabalho eficiente, falei, tem algum se há aqui? Não tem, tá vendo? Se há trabalho, sendo que ele inverteu, né? Então não. Se qualquer processo, olha o C e olha o qualquer aparecendo. Também não é. Há trabalho eficiente e não tem na nossa lista aqui do lado, tá vendo? Não, por eliminação, dá uma olhada o algum aqui, ó. Algum, olha só, algum processo. Como é que nega aqui, ó? Como é que nega processo deve ser considerado? Então, algum processo não deve ser considerado. E a negação do ou, você substitui por um e. A negação da segunda frase também, você tem que negar a segunda, né? Aqui está negando, tá com a negativa, você põe como afirmativa, né? Então, você afirma. E, quer dizer, você nega, né? Porque aqui já está negado, já está com não, né? Mas qual é a negação do não aqui? É uma afirmação. Então, IA trabalha eficiente nesse escritório. Então, a alternativa é a letra A dessa questão, tá bom? E fica como lição de casa você fazer uma pesquisa para você entender esse tipo de questão aqui, fazer a pesquisa, né, dos quantificadores existenciais e dos quantificadores universais, porque a Vunesp adora cobrar esse tipo de questão
e a galera tá errando, tá? Então, o gabarito dessa daqui é letra A, beleza? Vamos ver aqui a proporção de pessoas que erraram. Fizeram essa questão 2.750 pessoas, ó, e aí erraram 1.243, ou seja, 31% das pessoas que fizeram erraram. Tá? Essa segunda aqui, ela é um pouco extensa. Eu tenho até um vídeo aí no comentário dela, se vocês têm o concurso, explicando fazer. Vamos fazer essa terceira aqui, ó. Já está marcada porque eu já gravei esse vídeo antes e tive que regravar porque o áudio estava muito ruim. A terceira fala o seguinte, ó. Uma afirmação que corresponde a uma negação lógica da afirmação. Se cada escultura é uma obra de arte, então a chuva é uma grande artista. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Vamos lá. Como é que a gente faz a negação lógica dessa afirmação, tá? Aqui, ó, risca para você não esquecer, uma negação. Se cada escultura é uma obra de arte, então a chuva é uma grande artista. Primeiro você olha o conectivo lógico, ó, sim, então. No sim, então, a negação dela se dá pelo ma, né. Eu falo mainé. Eu deixo meio interiorizado para não esquecer o pezinho que tem que substituir. Quando a gente fala mainé, você tem que entender o seguinte. O ma você tem que negar a primeira frase e o né você tem que manter a segunda frase. Quando eu falo primeira frase e segunda frase, você tem que olhar aqui, ó. Essa daqui, ó, a primeira frase. Tá? Depois do então, tá vendo? É a segunda parte, ou seja, a segunda frase. Então, se a gente tem que negar a primeira, a gente tem que, manter a primeira e negar a segunda, e substituir o conectivo sim então por um e. Então você já risca aqui, ó, o sim então, aí a gente tem que manter a primeira, né? E vai ficar: cada escultura é uma obra de arte. E aqui o então substitui por um e, tá? Cada escultura é uma obra de arte e aí a gente tem que negar a segunda, ó. E a chuva é uma grande artista, vai ficar: a chuva não é uma grande artista, beleza? Então, ó, a frase com a negação inteira fica: cada escultura é uma obra de arte e a chuva não é uma grande artista. Vamos procurar isso aqui. Onde é que está essa assertiva? A gente não nega com o mesmo conectivo lógico, com sim então. Essa daqui você já risca que está errada. Cada escultura é uma obra de arte. Está certo até aqui. Ou ele errou porque ele não colocou um e, né? Ele não trocou o conectivo por um e, ele colocou um ou. Então essa está errada. Cada escultura, né, é uma obra de arte. Cada escultura é uma obra de arte. Aqui ele colocou: cada escultura não é uma obra de arte. Então ele negou a primeira frase, sendo que tinha que manter. Então não é. Cada escultura é uma obra de arte. Cada escultura é uma obra de arte e, tá casando até aqui, ó. E a chuva não é uma grande artista. Resposta gabarito letra D dessa questão, tá bom, pessoal? Letra D. Daí ele fala o seguinte, ó: se cada escultura é uma obra de arte, então tá errada essa daqui também, porque não se nega isso aqui com sim então, tá bom? Vamos agora para mais uma questão. Espera aí. Agora para mais uma questão. Pronto, vamos ver aqui, ó. Essa daqui caiu na VUNESP também, EPC, assistente de empresa pública de comunicação. Ela fala o seguinte: considere a seguinte afirmação: no próximo feriado a viagem será para a praia, ou iremos para perto de uma empresa. Ele quer o seguinte: uma negação lógica para a afirmação apresentada e. Ela quer uma negação lógica do ou. Tá? A negação lógica do ou é uma negação, né? Isso. Negação lógica do ou, você tem que entender o seguinte, ó. O ou
Ela é simples, tanto a do ou quanto do e, né? O ou a gente nega com e, então a gente vai negar a primeira frase, substituir esse ou aqui por um e, tá? E iremos negar a segunda frase. Essa eu acho que é as mais fáceis que tem para negação. Se a gente tem que negar a primeira frase, isso aqui vai ficar como: no próximo feriado a viagem será para a praia. Então vai ficar: no próximo feriado a viagem, aí você põe aqui, ó, não será para a praia. Olha o ou você tira e vai ficar: e iremos para perto de uma represa e não iremos para perto de uma represa. Onde é que está essa afirmação? No próximo feriado a viagem será ou para a praia ou nada a ver, isso aqui ele misturou tudo, né? No próximo feriado a viagem não será para a praia. Pô, tá certo até aqui. A viagem não será para a praia. E iremos. Não, tá errado. Ele deixou o e, tá certo, mas não negou a segunda. Então tá errado. No próximo feriado a viagem não será para a praia. Beleza, tá negando. E, tá certo aqui até aqui. Não iremos para perto de uma represa. Não iremos para perto de uma represa. Gabarito letra C. É isso? Gabarito letra C, meus amigos. Tá certo. Esse daqui não é também, tá? Já risca. Muito menos esse aqui, ó. No próximo feriado a viagem será para a praia e não iremos para perto de uma represa. Ó. Errou também porque não negou, né, a primeira. É essa aí. Tá bom? Vamos fazer mais duas questões só para a gente fechar com 5, beleza? Vamos ver essa outra aqui, ó. Essa é mais interessante, essa aqui é mais emocionante, eu acredito. Vamos ver. O VUNESP também caiu para o mesmo órgão, né? Assistente de Empresas Públicas de Comunicação. Considere a seguinte afirmação: se subir a montanha é difícil, então a paisagem compensa. Assinale a alternativa que contém uma equivalência lógica. E que é a equivalência do sim então. Tem que saber o seguinte: no sim então existem duas formas de você fazer a equivalência lógica, tá? A primeira forma, que é a mais conhecida que todo mundo sabe, que é o neuma, né? Falam neuma. E tem a segunda, que a gente vai negar a primeira, negar a segunda, e iremos inverter. Tá? Quando eu falo inverter, é trazer a segunda frase para o local da primeira e a primeira para o local da segunda. Então, se a gente fazer isso aqui utilizando essa primeira frase, como é que vai ficar isso aqui? Ó? O neuma. Aí, a equivalência com o neuma, né? Então, essa equivalência aqui vai ficar: ó, se subir a montanha é difícil, vendo? A gente tem que incluir o conectivo sim então, né? Vai ficar ne é de negar, né? Então a gente vai negar a primeira. Então vai ficar: subir a montanha é difícil, vai se tornar subir a montanha não. Você põe aqui, ó. Não é difícil. Aí a gente substitui então por um ou. Ou a paisagem compensa. Beleza, a gente mantém, tá vendo? De manter. Ou a paisagem compensa. A gente mantém a segunda frase. Vamos ver onde é que está isso aqui. Ó. Subir a montanha não é difícil? Vamos ver. Subir a montanha é difícil? Não é, porque tem que ser subir a montanha não é difícil. Subir a montanha não é difícil? Pô, até aqui está certo. É isso? E é errado, porque tem que ser um ou. Não risca. Se a paisagem não compensa, não, está errado, porque não, com essa fórmula aqui a gente não usa o sim então. Essa também não é, porque está com sim então. Vem essa aqui, ó. Subir a montanha não é difícil. Pô, subir a montanha não é difícil. Tá para ser essa, hein? Ou, pô, acerta até aqui. A paisagem não compensa. Pô, mas aqui a gente não negou. Então você olha assim, nossa, mas não tem gabarito, não tem nenhuma questão. Então, isso aqui eu fiz de propósito mesmo para vocês verem, né? Principalmente para pegar quem só conhece a primeira fórmula. Você vê que existe mais de uma fórmula para fazer essa questão e você tem que gravar, tá?
Isso aqui está errado, pessoal. Está errado isso aqui por você utilizar essa primeira fórmula. Agora vamos fazer isso aqui na segunda fórmula, né? Na segunda fórmula vai ficar da seguinte hipótese. Falei para vocês, a gente tem que negar as duas frases, né? Trazer a segunda frase para o local da primeira e a primeira para o local da segunda. Então deixa eu fazer isso aqui, ó. E respeitando o conectivo sim, então. Vai ficar C, beleza? Aí vamos para a segunda. Se a paisagem compensa, qual é a negação? Se a paisagem não, paisagem com não compensa. Se a paisagem não compensa, olha aqui, ó. Então, agora vamos negar a primeira frase e trazer ela aqui para o local para a segunda, trazer para o local da segunda, né? Então, subir a montanha é difícil. Então, subir a montanha não é difícil. Então subir a montanha não é difícil. Beleza? Como é que está isso aqui? E vamos ver as alternativas. Ó, subir a montanha é difícil? Não, porque tem que começar com si, então, né? Então risca tudo aqui que não tem que comece com si, tá vendo? Vai ficar mais fácil. Aí agora a gente só tem as alternativas, ó. Se a paisagem não compensa, pô, tá certo até aí. Então, subir a montanha não é difícil. Subir a montanha não é difícil. Gabarito letra C. Por que não essa daqui? Dá uma olhada. Se subir a montanha é difícil, não, ele não trouxe a segunda para o local da primeira. Então não é essa. Não vou nem comentar, tá? O gabarito dessa daqui é letra C. Beleza? Vamos para mais uma aqui, para a gente entender essa questão aqui. Vamos para a sexta. A sexta é legal também, tá, pessoal? A sexta questão, ele fala o seguinte. Vamos ver aqui. Unesp, Tribunal de Contas do Município, caiu aqui no ano 2023. Considere a seguinte afirmação. Ele é casado ou Luana é solteira? Vamos lá. Ele é casado ou Luana é solteira? Uma equivalência lógica para a proposição apresentada está contida na alternativa. Ele quer uma equivalência lógica do ou. Uma equivalência lógica do ou. A equivalência lógica do ou, você tem que entender o seguinte. A fórmula do neuma, né? Porém com um sinal do conectivo sim, então. Vai ficar ne. É isso aí, ó. Neuma. Mas só que daí a gente, ao invés de usar o ou, a gente usa o conectivo do sim, então, tá? O ou a gente nega com sim, então. Ou desculpa, o ou a gente faz a equivalência, né? A equivalência dela com sim, então. Vamos lá. Como é que vai ficar? Hélio é casado ou Luana é solteira? Vai ficar, ó, nega a primeira. Quando a gente fala a primeira frase é isso aqui, tá? A segunda frase é isso aqui, ó. Essa é a primeira, essa aqui é a segunda. A gente tem que negar a primeira e tem que manter a segunda. Então vai ficar Hélio é casado, vai ficar o Hélio não é casado, beleza? Hélio não é casado. Olha o ou. Desculpa, ó, esquecemos de colocar o se, né? Olha aqui, ó. Se Hélio não é casado, então, olha o conectivo, tá vendo? Então, aí tem que manter a segunda, ó. Luana é solteira, ó. Luana é solteira. Beleza? Vamos lá. Se Hélio não é casado, a gente negou a primeira. Então, Luana é solteira e manteve a segunda. Onde é que está isso aqui? Ó? Se Hélio não é casado, então Luana é solteira. Então, Luana é solteira. Gabarito letra A. Não é isso? Letra A.
Aí vem aqui, ó. Hélio e Luana são solteiros. Viajou, não é? Ele é solteiro, tá vendo? Se Hélio é solteiro, não, ele não negou a primeira. Hélio e Luana são casados. Viajou também. Se Hélio é casado, ele misturou as alternativas, não é. Então é isso, pessoal. Vamos para mais uma. Vamos para mais uma. Só essa daqui falta. Essa é a última, né? Falta essa daqui. Essa daqui fala o seguinte, ó. Considere a seguinte afirmação. Se Júnior é auxiliar técnico de controle externo, então, com se então, tá? Ele prestou um concurso. Assinale a alternativa que contém uma correta negação lógica para a afirmação apresentada. Essa daqui a gente já falou a fórmula, né? A fórmula da negação lógica do sim então é o né? É isso? Ou seja, a gente vai manter a primeira, mantemos a primeira frase, iremos negar a segunda. Quando eu falo primeira, a primeira frase é isso aqui, ó. Essa é a primeira frase e essa daqui é a nossa segunda frase. Então, se a gente tem que manter, vai ficar o seguinte: manter, e claro que respeitando, trocando o conectivo lógico por um e, tá? Então, a gente risca o se. Tá? Júnior é auxiliar técnico de controle externo. E a gente substitui, então, por um e. Negamos a segunda. Ó, e ele prestou um concurso, né? E ele não. A gente nega, tá? E ele não prestou um concurso. Onde é que está assertivo isso aqui? Ó? Júnior auxiliar técnico de controle externo. Perfeito. E ele não prestou um concurso. Pô, gabarito letra A, né? Tá de cara, né? Tem gente até que se assusta, né? Quando vê a alternativa logo na primeira letra, mas é letra A. Por que não essa? Porque a gente viu que tem que excluir o sim então. Então, tudo que tem sim então, você já risca, tá? Não é essa também, beleza? Aí vem essa aqui, ó. Júnior não é auxiliar técnico de controle externo. Não é porque ele negou, sendo que a gente tem que manter. Essa aqui, ó. Júnior não é auxiliar. Também está errado, né? Porque a gente mantém. Beleza, pessoal? Então é isso. Se vocês gostaram aí da resolução das questões, não esquece de curtir nosso canal e segue para mais vídeos como esse. E em breve irei postar mais vídeos aí com... Vamos fazer sequências lógicas, vamos fazer mais negações lógicas, vamos fazer diagramas lógicos, vamos fazer todos os tipos de questões que caem aí no concurso da Polícia Civil. Tá? Pegar como referência o concurso da Polícia Civil. Vamos fazer questões como essas, tá bom? Um abraço para vocês, bons estudos.